Fala Médica, estamos começando mais um episódio do nosso podcast e hoje a gente vai falar sobre gastroenterologia com a doutora Jéssica Lemos. Eu sou a Vitória. E eu sou a Isadora Lopes e hoje eu vou apresentar a doutora Jéssica Lemos. Prazer, Jéssica. A Jéssica, ela é graduada em Medicina pela Fundação Universidade de Itaúna. Ela fez especialização em Clínica Médica na Rede Mater Dei de Saúde, especialização em Gastroenterologia pela Faculdade Santa Casa de BH. Atualmente é plantonista de Clínica Médica no Hospital Mater Dei, Unidade Santo Agostinho e Contorno, e ela é preceptora do Ambulatório de Gastroenterologia da Medicina da Faculdade de Saúde e Ecologia Humana, que é a FASE. Prazer, meninas, é um prazer mesmo estar aqui com vocês neste episódio de hoje, num projeto tão legal que vocês vêm construindo aí ao longo dos últimos meses. Então, Jéssica, o que levou você a pensar em gastroenterologia? Você já pensava assim desde o início da faculdade ou você já pensou em outras coisas antes? Então eu comecei a faculdade, na verdade eu não queria medicina desde o início, eu queria engenharia e as coisas mudaram bem no ensino médio quando eu fiz um trabalho de biologia e decidi me voltar para a área das biológicas. E com isso resolvi cursar medicina, adorei o curso de medicina. Durante o curso eu tinha uma afinidade em relação às áreas cirúrgicas e a priori a minha decisão seria cursar cirurgia geral como primeira residência. Até que houveram algumas circunstâncias que me mudaram um pouquinho, principalmente o fato de eu gostar muito de conversar. Acho que vocês vão perceber isso hoje, porque eu gosto bastante de falar. E eu gosto desse contato, assim, próximo ao paciente. Não que a cirurgia não tenha, mas eu acho que a clínica médica me permitiu esse contato, né? E aí, durante a clínica, eu fiz estágios muito legais em diversas áreas da medicina. E eu pude ter um contato muito bom na gastroenterologia, num hospital aqui em Belo Horizonte, que é o IPSENG. E esse estágio foi um dos decisivos aí para poder me fazer optar pela gastroenterologia. E daí eu já queria, né, cursar mesmo algo na Santa Casa. Não havia passado na prova para a clínica, e então me decidi pela gastroenterologia nessa instituição. E foi muito legal. Estou bem realizada aí na área que escolhi. Ai, que bom. Então a gastro é a entrada direta, não precisa de fazer clínica médica antes? Não, na verdade eu fiz clínica no Mater Dei, né? Então, aí no Mater Dei, durante a residência de clínica médica, eu fiz um estágio de gastroenterologia no IPSENG. Ah, tá. Porque é obrigatório a gente passar por algumas disciplinas, assim, cardiologia, intensiva, então a gente pneumo. A gastro foi uma das partes que eram exigidas pela grade curricular e aí eu acabei cursando a gastro no IPSENG, né? Eu rodei um mês lá com os meninos e foi muito bom, foi um dos motivos pelos quais eu me decidi pela gastro. E também por se tratar de uma especialidade que, assim, a gente consegue abordar diversos temas, né? Eu falo que, assim, tanto que muita gente tem em mente que a gastro só trata o estômago. Né? Muitos pacientes chegam assim, eu vim para tratar uma gastrite, ou então até mesmo uma pessoa leiga pensa, você só prescreve o omeprazol. Mas não é bem assim. Na verdade, a gente consegue abordar diversas áreas do corpo humano, então a gastro envolve doenças relacionadas ao esôfago, ao estômago, intestino, pâncreas, vias biliares, fígado, então tem uma diversidade bem grande aí. Eu também, eu pensava isso. Hoje, antes de chegar assim, eu tava pensando, nossa, gastro é só estômago e tal. Eu fui ver, não, tem fígado. Eu falei, gente, que interessante. Também não pensava isso. Não é só você, viu? Tem um aluno, inclusive, que ele vive brincando comigo no ambulatório. E aí, qual IBP vamos prescrever hoje? Aí eu falei assim, vontade de puxar a orelha, porque não é só IBP que a gente prescreve, não. Olha que interessante. Só por curiosidade, quanto tempo que é a residência de gastro? Então, são 2 anos para clínica médica como pré-requisito para gastro. E aí, mais 2 anos de gastro. Então, ao todo, são 4 anos. E o que é mais comum na sua rotina, assim? Você falou que é mais, né, questão de clínica, é o que você gosta, né, muito da cirurgia mais, que você prefere mais conversar com o paciente, esse contato maior. Mas o dia a dia, assim, de quem faz gastro, como que é? Então, essa foi uma realidade aí que eu
me surpreendi após concluir a gastro. Porque como eu cursei na Santa Casa, né, e é um hospital vinculado a serviço de transplante, então eu tinha um dia a dia muito voltado para pacientes cirróticos, pacientes mais graves. Só que quando a gente pega o dia a dia no consultório, ele é um pouquinho diferente, sabe? No consultório, a gente vê muito paciente com queixas dispépticas. Então, a famosa gastrite, também pego muito paciente com doença do refluxo, diarreia, constipação, intolerâncias alimentares. Então, eu pego mais áreas mais clínicas, assim. Não menos graves, eu diria, né? Mas são as mais comuns, né? E dentro de um hospital, a gente consegue abordar mais os pacientes que precisam realmente de um atendimento mais prolongado ou de uma abordagem cirúrgica e de um cuidado maior seria uma palavra errada, porque o do consultório também precisa de um cuidado. Mas eu diria é um paciente mais grave. E como que é a sua rotina dentro da sua especialidade? Então, hoje em dia eu trabalho no consultório e trabalho também no hospital, mas meu plantão é de clínica, né? Então eu consigo atender alguns pacientes com queixa de dor abdominal, mas mais voltada para um atendimento rápido dentro do pronto-socorro. Pensando no dia a dia do gastroenterologista, né, que é a minha rotina do consultório e lá no ambulatório da Fazé, eu atendo a maior parte das queixas que eu mencionei, dispepsia, gastroenterite, diarreia, constipação e doença do refluxo. E assim, o que eu vejo que é o maior desafio, e esse desafio eu falo não pelo lado ruim, mas uma questão que é importante pra gente é criar um vínculo mesmo, um elo com o paciente, né? Aquela boa relação médico-paciente, a famosa boa relação médico-paciente. Porque na gastro, como eu mencionei, a gente tem rotinas bem diferentes do consultório e do hospital. Pacientes bem diferentes em relação à gravidade. E a gente precisa de uma boa relação, seja com um, seja com o outro. O paciente muito grave, ele precisa confiar em mim para poder conduzir um tratamento que é de muito risco. E o paciente que não é tão grave, como as doenças funcionais, que são grande parte dentro do ambulatório e do consultório da gastro, são pacientes que não têm uma doença potencialmente grave, mas são pacientes que sofrem muito com esse quadro. Por exemplo, assim, uma síndrome do intestino irritável, uma doença do refluxo que não melhora com o primeiro tratamento. Então, são pacientes que vão demandar diversas consultas, um acompanhamento prolongado e que ele precisa confiar que aquela doença não é uma doença grave, que causa prejuízo para ele no dia a dia, traz sintomas, mas que eu estou ali para poder tentar ajudar e que muitas vezes o primeiro tratamento ele não vai ser o eficaz, né? Talvez a gente precise assim de realmente acompanhá-lo por mais tempo. Então, eu acho que esse desafio aí de estar com o paciente, de criar uma boa relação médico-paciente, de ele entender e compreender a doença dele é uma das coisas mais importantes aí. Você acha que esse é um desafio, assim, da especialidade no geral? Ou tem mais algumas coisas que tornam-se dificuldades durante o atendimento do paciente? Não, eu acho que realmente esse desafio não é só da gastro, né? Eu acho que é de qualquer especialidade, seja clínica, seja cirúrgica. Então, quando a gente tem um paciente cirúrgico também, eu penso muito na cirurgia plástica. O paciente cria uma expectativa, então você tem que deixar isso tudo muito bem alinhado com ele. Eu acho que, então, é um desafio geral. Na gastro, eu penso nessa divisão, assim, o paciente grave da gastro precisa confiar que eu estou propondo a melhor terapia para ele e que eu sei e que eu vou estudar e vou dominar aquela matéria. E o paciente que não é grave é um paciente que muitas vezes já passou por inúmeros gastroenterologistas, já passou por outros médicos clínicos que não conseguiram conduzir o quadro dele e ele já chega cansado, estressado, então eu tenho que ganhar esse paciente, né? Então, realmente, é uma questão, assim, que a gente tem que ter tempo. E por isso eu acho que é importante, eu passo muito para os meus alunos no dia a dia, assim, não adianta uma consulta com pressa, né? A gente tem visto, assim, o sistema está querendo impor pra gente atender cada vez mais. Produtividade, né? Exatamente. E é impossível você atender um paciente em 10 minutos. Né, assim, em 20 minutos, um paciente, eu falo da gastro, acho que de todas as especialidades, mas puxando para o meu lado, eu acho que a gente precisa de tempo para estabelecer esse vínculo. E Jéssica, quais são os principais sinais de alarme das doenças gastrointestinais? Então, eu brinco que os meus alunos, eles têm que saber de cor, né, porque quais são os principais sinais de alarme? Não só dentro da gastro, mas uma coisa que eu sempre penso é em sangramento e perda ponderal não involuntária. Então, todo paciente que está tendo qualquer sangramento
inexplicado e está perdendo peso sem fazer dieta, sem fazer atividade física, isso se qualifica como um sinal de alarme. E aí vale pensar não só dentro da gastro, mas dentro da pneumo, dentro da área da ginecologia, em qualquer área da medicina, né? Mas agora voltando então para a parte das doenças gastrointestinais, eu manteria essas duas como algumas das principais. Além disso, dor abdominal de forte intensidade, vômitos frequentes, um paciente que tem dificuldade para deglutir, que é o que a gente chama de disfagia, uma anemia ferropriva, que provavelmente vai ser consequência de um sangramento que muitas vezes não é visível, mas pode passar despercebido nas fezes, né? Então, tudo isso qualifica aí como sinal de alarme para as doenças do trato gastrointestinal. E quando é realmente necessário o paciente procurar atendimento médico? Sim. Então, quando ele apresenta qualquer desses sinais de alarme, né, é válido a avaliação de um clínico. Não necessariamente do gastro num primeiro momento, mas a avaliação de um clínico, a condução, a solicitação de exames complementares caso seja necessário, como, por exemplo, exames de sangue, exames de fezes, né? A gente pode falar daqui a pouquinho também um pouquinho mais sobre os exames de rastreio da gastroenterologia, mas, então, primeiro ele busca o atendimento do clínico e se o clínico perceber que há algo específico ou que tem sinais de alarme que ele precisa da avaliação do especialista, aí ele é encaminhado para o gastroenterologista. E isso também que você falou da questão do teste das fezes, né? Também é sempre importante lembrar o paciente que ele não precisa levar um pote de sorvete, Não. É só um pouquinho, Uhum. naquele potinho lá. Eu acho muito engraçado, a gente vê muito isso, né? E o paciente chega lá com vergonha, não entende que, independente da queixa, mesmo sendo uma queixa mais diferente, assim, né? A gente não tá acostumado muito a falar disso, mas, poxa, você precisa desse tratamento, então, calma, o médico não vai te julgar, nem nada disso, né? Tem muito paciente que fica assim, não, quando eu vou no banheiro, aí você tem que perguntar, mas é xixi ou cocô? Eu preciso que você explique direito, a pessoa às vezes tem vergonha de falar, né? Sim, não tem que ter vergonha nenhuma, a gente tem que saber exatamente como estão as fezes desse paciente, né? Então, assim, eu falo, olha, é uma coisa que eu preciso saber, se for preciso mostrar a foto, eu quero saber se tá consistente, se tá amolecida, se tá em forma de cabritinho, né, que são síbalos, se tá em forma de uma salsicha, se tem presença de muco, de sangue. Então, é uma coisa que a gente precisa perguntar, porque às vezes, pela timidez, o paciente acaba omitindo essa informação. É importante a gente lembrar isso, para o paciente também lembrar de reparar isso, pra quando for no atendimento, às vezes ele vai falar, não sei, não lembro, ou fica com vergonha. Tem paciente que nem olha, faz cocô e não vê o que tá fazendo, dá descarga e não vê mais nada. Exatamente. E teve algum caso específico que te marcou? Então, sim, alguns casos, vários, né? Mas pensando assim, em dois casos mais importantes, né, que eu acho que marcaram minha trajetória aí ao longo da formação, foi um paciente que eu atendi no Mater Dei. Esse foi um dos meus primeiros pacientes que eu tive que comunicar uma má notícia. E a má notícia era o diagnóstico de um hepatocarcinoma, que é um câncer no fígado. E esse paciente era um paciente cirrótico e eu lembro que eu estava muito insegura, eu tinha acabado de entrar no hospital, eu mal sabia, assim, o que eu estava fazendo ali e eu precisava dar a notícia para o paciente de uma forma correta. Graças a Deus eu tinha uma preceptora muito boa, que voltava para essa área de comunicação de más notícias, então ela me instruiu antes de entrar no quarto e eu conversei com o paciente, com a família, né? E foi um momento tenso para mim, mas foi um momento bom porque, assim, marcou muito a forma como eu iria abordar esses pacientes, né? Pacientes tão graves, assim. E eu acho que aquilo ficou em mim de alguma forma, sabe? Eu até então nunca tinha pensado em gastro e eu acompanhei esse paciente. Infelizmente, esse paciente, ele evoluiu de uma forma não satisfatória, né? Ele faleceu depois, quando ele teve o diagnóstico, o câncer já estava metastático. Mas eu consegui criar um vínculo tão bom com o paciente, e aí eu volto naquela história da boa relação, né, médico-paciente, que depois eu acompanhei outras pessoas da família. Então, assim, a filha dele me chamou para poder tomar café na casa dele, e aí depois eu acompanhei o pai dele. Então, assim, eu me tornei próxima da família inteira, sabe? Então, isso foi bem bacana. E eu acho que eu comecei a ter outros olhos para as doenças da gastro naquele momento. E uma outra paciente que me marcou muito foi uma das primeiras pacientes da Santa Casa, que foi uma paciente que, quando eu cheguei, ela tinha ascite, né? Uma ascite volumosa, aquela famosa barriga d'água. E eu pensava assim,
nossa, será que ela bebeu muito durante a vida? Porque no primeiro momento a gente só pensa que cirrose deriva de doenças por álcool, hepatites virais, né? A gente já pensa assim, bebeu ou tem alguma hepatite. Sim. E eu olhava pra carinha dela e falava, gente, o que essa senhora tem? Eu tinha acabado de chegar na gastro e precisava fazer paracentese, eu também não estava treinada a fazer paracentese. Então, foi um momento também de insegurança, mas foi um momento que eu cresci muito, que eu conversei com ela e foi uma paciente que ela, pelo quadro clínico dela, pela doença, pela ascite refratária, ela teve indicação de transplante. E, na verdade, a cirrose dela não era por nada disso que eu falei. A cirrose é um pouquinho mais complicado, mas era secundária a uma doença de base que ela tinha, de vários cistos no fígado, no rim, enfim. Que na verdade ela não era cirrótica, ela se comportava como uma cirrótica e entrava como uma das exceções para o transplante hepático. Então, era uma paciente que eu olhava e falava, gente, olha pra você ver como que o mundo dá voltas, né? Ela nem é cirrótica, na verdade, ela tem uma doença que faz com que o fígado dela se comporte como uma cirrótica, mas aí, ao mesmo tempo, eu pensei assim, que bom que ela tem a oportunidade de ser submetida a um tratamento assim, como transplante, que foi outra coisa que foi muito legal ter vivido isso durante a residência. E ela pôde ter uma boa qualidade de vida, não ficar dependendo do hospital para poder ficar tirando aquele líquido, né? Porque ela precisava fazer várias paracenteses. Então, foi realmente legal ver como que o transplante mudou a vida dela. E descobrir que existem outras causas para cirrose. A gente aprendeu agora. Jéssica, quando a gente pensa em gastro, você também já brincou com isso, a gente pensa em omeprazol, né? Qual que é a indicação real desse medicamento? Como que funciona? Ele realmente trata ou ele só vai camuflar sintomas? Você puder falar um pouquinho mais pra gente? Então, falando aí não só do omeprazol, né, mas da classe dele, que são os inibidores de bomba de prótons, eles tratam sim, né? São medicações muito boas, por sinal. A gente tem o omeprazol, o pantoprazol, o rabeprazol, o lanzoprazol, o esomeprazol, deslanzoprazol, tem muito prazol. Tem prazol para a família toda. E eles são medicações, assim, muito boas. Aí, começando com o omeprazol, que foi o primeiro, né, lá atrás. Ele acabou sendo um pouco banalizado, coitado, mas realmente ele tem uma validade muito importante para uma quantidade razoável de patologias dentro da gastro. Então, é uma das medicações que eu prescrevo muito, né? O que essa medicação faz? Ela suprime a acidez, né? Então, ela pode permitir o tratamento de várias doenças relacionadas ao ácido. Então, a gastrite, a esofagite, que é uma consequência da doença do refluxo, pacientes com esofagite eosinofílica, que é um tipo de doença autoimune. Então, a gente, sim, utiliza muito os prazóis aí no dia a dia da gastro. E eles têm validade, sim, só devem ser prescritos com cautela. E me fala um pouco dos efeitos colaterais do medicamento. Então, os IBPs, né, eles suprimem o ácido. Então, eles acabam por mudar um pouquinho com o pH natural do estômago. E aí, a gente tem que pensar que essa supressão ácida, ela vai causar justamente um efeito benéfico em relação às doenças ácidas do estômago, mas, ao mesmo tempo, elas vão prejudicar a absorção de alguns nutrientes importantes. Como por exemplo ferro, vitaminas, pode também favorecer o surgimento de alguns pólipos, mas são pólipos benignos. Então, é muito comum o paciente fazer uma endoscopia e encontrar um pólipo, e a gente olha na biópsia, e um pólipo de glândula fúngica, e é um pólipo que geralmente ele é derivado do uso crônico do IBP. Então, é um efeito colateral. Existem outros efeitos colaterais de sintomas mesmo, como náusea. Alguns pacientes podem apresentar um pouquinho de cólica ou diarreia, não é tão comum, mas pode apresentar. E a gente também pode ter, justamente pela mudança do pH e pela mudança da flora ali, o uso crônico dos prazóis, eles podem propiciar a uma desbiose, que é um descontrole da flora intestinal. Então, ele pode ser um fator de risco, por exemplo, para supercrescimento bacteriano, que é justamente uma doença que a gente observa esse descontrole aí da flora. E sobre essa questão do uso crônico, tem um prazo definido que o paciente pode usar essa medicação? Como que funciona?
Então, não existe bem esse prazo, né? Eu acho que é tudo uma balança entre definir o risco e o benefício do medicamento para cada paciente. Então, assim, existem algumas situações na gastro que a gente vai precisar do uso crônico do IBP, talvez até ad eterno, assim, para toda a vida, como esofagite eosinofílica, algumas doenças do refluxo onde há erosão, e a gente classifica ali como C, D, na endoscopia, né, que é quando a gente observa um grau de erosão maior. Então, são pacientes que geralmente vão demandar do uso dos prazóis aí pro resto da vida. Então, o que a gente chega a essa conclusão? Né? A erosão, a inflamação contínua, ela é mais prejudicial do que o uso crônico do remédio. Então, nesse caso, a gente contorna o efeito colateral, né? Agora, o que a gente tem que ficar atento é naquele paciente que não tem indicação de uso crônico, ele está usando muitas vezes por uma doença funcional, ele sequer tem erosão, ele sequer tem uma gastrite importante que justifique, e ele acaba usando aquela medicação ali porque ele não recebeu um diagnóstico correto. Então, nesse paciente, a gente tem que ser capaz de prescrever. E o omeprazol, ele pode desenvolver câncer, demência? Isso é algo assim que realmente é verdade? Tem estudos que comprovam isso ou não? Isso é uma fake news? Isso é uma fake news. Isso, na verdade, eu preciso explicar também constantemente para os pacientes, porque muitos já chegam falando assim: doutora, eu não quero usar omeprazol, porque já ouvi que dá Alzheimer e aí eu não quero usar essa medicação. E não é bem assim, né? Eu gosto de explicar, assim, de uma forma leiga também, mas que a gente tem que ficar muito atento em relação aos estudos que eles soltam aí sobre as medicações. Muitas vezes eles pegam estudos, e aí eu vou dar um exemplo aqui, bem leigo mesmo. Por exemplo, eu estou estudando um grupo de pacientes com 85 anos que estão usando omeprazol e que têm demência. Mas aí eu posso falar que a demência é porque ele usava o omeprazol ou é porque ele tem 85 anos e pela idade ele ia desenvolver uma demência, né? Então, assim, surgiram alguns estudos mostrando essa associação, só que, na verdade, eles não conseguiram comprovar a associação, né? São grupos que têm vieses no estudo e que a gente não pode tirar nenhuma conclusão. Não pode associar a medicação à demência, entendeu? Então, na verdade, isso é uma fake news, realmente. A gente tem que pensar que o omeprazol não é tão vilão assim, não. Tá, a importância da medicina baseada em evidências, né? Quando Exatamente. a gente tá lá estudando, a gente fala, ai meu Deus, não aguento mais. Mas quando a gente vai ver, é super importante no dia a dia e também pra gente conversar com o paciente, né? Explicar. É muito difícil quebrar esse tipo de fake news, porque às vezes a pessoa nem sabe de onde foi, só ouvir falar, ou então vai mudar o tratamento dela, vai querer alguma coisa, e isso é muito complicado, né? A gente vê isso muito na medicina, infelizmente. E outra coisa que você me perguntou também foi relacionada à questão do câncer, né? Então, assim, se a gente for parar para pensar, ele pode prevenir o câncer e não favorecer um câncer. Quando o paciente ele tem uma esofagite eosinofílica, ou ele tem uma doença do refluxo com uma erosão intensa ali, aquela inflamação ela é crônica, né? Aquilo a longo prazo pode mudar as células daquele órgão e podem desenvolver uma cascata aí que a gente chega a um futuro aí de um câncer, né? Então, a gastrite, ela tá no pico dessa cascata, que é a cascata de Pelayo-Correia, que pode da gastrite desenvolver uma atrofia, uma metaplasia, uma displasia, um câncer. Então, se a gente trata a gastrite, que está lá na pontinha dessa cascata, a gente está beneficiando o paciente de não evoluir para o câncer. Então, é justamente o contrário. Então, nesse paciente, o omeprazol, os outros prazóis, eles têm que ser indicados, sim. E sobre a retirada de alimentos cujo o paciente não tem necessidade, mas, vou parar de comer glúten, vou parar de ingerir derivados do leite. Como que funciona essa questão? Então, essa é bem polêmica, né? Pensando em intolerâncias alimentares, e aí principalmente a lactose e ao glúten, que são duas que ganharam visibilidade aí nos últimos tempos, a gente também tem que ter cuidado. Porque uma coisa é a gente indicar a retirada desses alimentos para um paciente que tem intolerância à lactose, para um paciente que tem alergia à proteína do leite, né? Que tem indicação de retirada, assim como a retirada do trigo e dos alimentos derivados do trigo.
do que simplesmente abolir para toda a população. Quando eu penso, e aí eu gosto de também dar 2 exemplos para os meus pacientes. Por exemplo, uma mulher na menopausa, ela não tem intolerância à lactose, ela não tem alergia à proteína do leite, ela não tem nenhum prejuízo quando ela consome algum alimento assim, e aí ela simplesmente abole da dieta todos os derivados de leite. E isso com certeza vai comprometer a absorção, a quantidade aí necessária de cálcio na ingesta dela diária, e isso pode trazer mais prejuízo do que benefício, né? Agora, se for um paciente que diagnosticou uma intolerância à lactose, está tendo sintomas, diarreia, dor abdominal, ele merece sim retirar. Por outro lado, essa questão do glúten, né? Às vezes a gente olha assim, tanta divulgação na internet, alguns médicos postando aí, influenciando as pessoas a retirarem sem porquê da dieta esses alimentos. Então, a gente também tem que tomar cuidado. Porque se a gente for parar pra pensar, hoje em dia a pessoa já não pode comer mais nada, né? Eu vi num congresso uma brincadeirinha que era... Uma brincadeira não, um post num slide que era assim, pro leite e pro trigo, e falando assim, fiquem tranquilos, já estive no lugar de vocês, porque na minha época era proibido comer ovo, a gente tinha uma limitação da quantidade de ovos que a gente podia comer durante um dia, e hoje em dia a gente tá vendo muito isso, né, um terrorismo em relação aos alimentos, e principalmente esses 2 que vocês mencionaram hoje. Doutora Jéssica, e sobre colonoscopia e endoscopia? Você pode explicar, né, o que são realmente esses exames e se eles são preventivos ou exames de rotina? Então vamos falar um pouquinho sobre a endoscopia e a colono. São 2 exames endoscópicos que a gente consegue avaliar o trato gastrointestinal, né, a mucosa ali. 2 exames excelentes e muito bem indicados para algumas circunstâncias aí que a gente vai comentar. A endoscopia, vamos falar dela primeiro, é um exame que a gente consegue avaliar o esôfago, o estômago e o duodeno. O duodeno, ele é a primeira porção do intestino delgado. Então, geralmente são exames que a gente pede quando o paciente queixa de refluxo, de dor no estômago, né? E aí vai ser muito relativo em relação à indicação. Eu vou pedir endoscopia para todo mundo? Não. Eu vou pedir endoscopia para o paciente que tem sinais de alarme, para o paciente que tem uma história positiva de um câncer gástrico, ou de um câncer de esôfago, ou de um câncer de intestino. Então, assim, eu vou avaliar em primeiro lugar a história clínica desse paciente, né? Se for necessário, eu vou fazer exames de sangue para avaliar se ele tem uma anemia ferropriva, uma hipovitaminose. E aí sim, se identificado quaisquer sinais de alarme, eu vou complementar com a endoscopia digestiva. Então, não é um exame para poder pedir para todo mundo, é um exame para ser pedido como complementar. E que vai avaliar esses 3 órgãos aí principais. Em relação à colonoscopia, a colonoscopia, ela avalia o cólon, né? Então, a gente consegue avaliar o reto, o sigmoide, o cólon ascendente, transverso, descendente e a região do íleo. A colonoscopia, ela já tem sim uma indicação preventiva, digamos. A gente tem indicação de solicitar a colonoscopia para todo paciente acima de 45 anos, como uma prevenção do câncer de cólon retal. À exceção de alguns pacientes. Aqueles pacientes que possuírem história familiar positiva de câncer, né, gastrointestinal, principalmente câncer de intestino, né, retificando aqui, não é todo o câncer, mas pensando em câncer de cólon, a gente precisa reduzir esse tempo para 40 anos ou 10 anos a menos do diagnóstico do familiar. Então, por exemplo, a minha mãe teve câncer de cólon, e na verdade é verdade. Ela foi diagnosticada mais tarde. Então, no caso dela, ela foi diagnosticada próximo aos 60 anos. Eu, Jéssica, farei uma colonoscopia com 40 anos. Por quê? Porque no caso dela, o diagnóstico ocorreu aos 60. Então, se a gente reduzir para 10 anos, a gente tem 50 anos. E aí, daria um tempo superior ao rastreio já habitual da população. Então, sendo assim, não mudaria.
como eu tenho uma história familiar positiva, no meu caso cai para 40. Não sei se deu para entender muito bem essa explicação. Mas resumindo, de forma geral, 45 anos, em casos específicos, 40 anos ou 10 anos antes do diagnóstico do parente que foi diagnosticado. E também tem alguns pacientes que se enquadram em outros grupos especiais, como, por exemplo, pacientes que têm alta probabilidade de desenvolver câncer de cólon, como os pacientes com doença inflamatória intestinal, né, que retocolite, doença de Crohn, ou pacientes com colangite esclerosante primária, que é uma doença do fígado que aumenta a chance de câncer de cólon. Então, esses pacientes a gente deve estar atento a solicitar o exame de forma precoce também. E quais que são os principais mitos desses exames? Então, eu acho que alguns pacientes, né, eles têm muito medo em relação à sedação, a como o exame é feito, a possibilidade de fazer o exame acordado. E, na verdade, hoje em dia a gente já tem isso muito mais tranquilo, né? A gente tem uma equipe preparada, são exames que são acompanhados por anestesista, há uma sedação, então o paciente faz o exame dormindo, ele recebe a medicação, quando ele acorda o exame já acabou, né? A colonoscopia, eu acho que a grande questão da colonoscopia é mais o preparo em si do que o próprio exame. O exame, o paciente, ele não vê nada, mas há o preparo, porque se a gente quer observar direitinho o cólon, a gente precisa que a mucosa esteja limpa e não pode haver fezes, né, presentes naquele intestino, porque isso vai dificultar a avaliação de lesões menores. Então, é necessário a realização de um preparo, em que geralmente é prescrito aí alguns laxativos, muita hidratação e antigases para o paciente limpar bastante esse cólon e aí a gente conseguir fazer um exame adequado. Então, doutora, quando você estava falando das indicações dos IBPs, você disse que em algumas situações o paciente ele não tem gastrite que justifique o uso dessa medicação. Você poderia falar um pouco mais sobre isso? Então, quando a gente tem essas situações, né, em que o paciente, ele sente dor, mas endoscopicamente ele não tem gastrite, a gente não precisa manter a medicação, né? Principalmente porque, na maioria das vezes, esse paciente já tentou a medicação e não respondeu aos inibidores de bomba de prótons. E é a típica situação em que eu vou pensar como diagnóstico diferencial num quadro de uma doença funcional. E aí a gente entra naquela parte da nossa conversa em que a maior parte das doenças do consultório do gastroenterologista são doenças funcionais. E o que são as famosas doenças funcionais, né? São doenças em que o paciente tem sintoma, ele tem um prejuízo de qualidade de vida devido aos sintomas, mas a gente não consegue encontrar nenhuma alteração orgânica nos exames e nas propedêuticas complementares para justificar a dor e o sintoma do paciente. Então, a gente faz uma endoscopia, a gente não encontra nada nessa endoscopia, não vem gastrite, mas é um paciente que mantém dor. Então, nesse paciente, eu tenho que lembrar que há uma associação importante do eixo cérebro-intestino. E o que é isso, né? Hoje em dia, a gente estuda bastante dessa relação do comando mesmo do cérebro, gerando alterações do sistema gastrointestinal. E aí a gente pensa em hipersensibilidade visceral, em alterações da flora. Então, a gente vê que é um paciente que ele tem uma sensibilidade maior à dor, ou é um paciente que responde ao estímulo de forma diferente de outros. E aí, como que eu vou tratar esse paciente? Não adianta eu dar IBP para esse paciente, porque ele não vai responder. Ele não tem uma gastrite, ele não tem uma inflamação endoscópica que justifique o uso da medicação. É um paciente que provavelmente vai se beneficiar de psicoterapia, de algumas medicações relacionadas ao sistema neurológico, como, por exemplo, antidepressivos, ansiolíticos. Isso tudo em dose baixa, né? Deixando claro que eu, como gastroenterologista, eu prescrevo doses voltadas para a área da gastro. Quando é um paciente que tem, sim, um distúrbio psiquiátrico associado, ele merece e precisa de um acompanhamento com o psiquiatra. Mas eu utilizo, sim, essas medicações para poder manejar sintomas funcionais do paciente. E quando a gente fala também de gastro, a gente pensa muito em H. pylori, né? E como que funciona isso em relação, assim, a todos os pacientes precisam ser tratados? Tem alguma coisa que faz depois do tratamento? Como que funciona?
Tá, então vamos lá. Então o paciente, ele tem dor, né? Ele tem uma dor de estômago e eu preciso investigar essa dor. Se é um paciente jovem sem fator de risco, significa que provavelmente eu não vou pedir a endoscopia, que eu vou tentar tratá-lo antes. E aí eu penso, gente, como eu vou investigar o H. pylori desse paciente? Eu preciso da endoscopia? Não, existem outros testes que a gente pode fazer para investigar, como por exemplo, teste de fezes, do antígeno fecal e o teste respiratório, né, que é um teste respiratório com a ureia marcada, que a gente consegue identificar a atividade da urease e diagnosticar a presença do H. pylori. Então, nesse paciente que não tem fator de risco, eu posso investigar a infecção do H. pylori por meio desses testes. Se for um paciente que já tem indicação da endoscopia, então eu faço a endoscopia e acrescento a pesquisa do H. pylori, seja ela pelo teste da urease, né? O que é esse teste da urease? O teste da urease é um teste em que a gente biopsia algumas porções do estômago e ali mesmo durante o exame a gente pega uma fração dessa biópsia e coloca num potinho que tem um reagente e observa se ele vai mudar de cor. Se ele mudar de cor, significa que o teste é positivo. Então, ali mesmo a gente já observa que veio positivo o teste da urease. Se vier negativo, aí a gente vai aguardar o resultado da biópsia, que é o material que foi encaminhado para o patologista, né? Porque muitas vezes a carga bacteriana ela é baixa. Então, o teste da urease, que é aquele feito durante a endoscopia, ele vem negativo, mas a biópsia vem positiva. E aí, então, a gente deve lembrar que a biópsia é superior ao teste da urease. Fez a biópsia, veio positiva, qual paciente que eu devo tratar? Antigamente, a gente não tratava todos os pacientes. A gente tratava só os pacientes que tinham fator de risco, né? Para gastrite ou para alguma complicação daquela infecção. E aí, quais são esses pacientes? São os pacientes que usavam cronicamente corticoide, ou os pacientes que usavam dupla antiagregação, como, por exemplo, o paciente que infartou e que usa AS, clopidogrel, então ele já teria uma agressão medicamentosa ao estômago, e aí eu não gostaria que ele tivesse uma segunda, que seria a infecção bacteriana. Um paciente com púrpura, trombocitopênica, então alguns casos específicos, pacientes com linfoma, alguns pacientes oncológicos. Hoje em dia, a gente já sabe que existe aquela cascata que eu mencionei aqui durante a nossa conversa, que é a cascata de Pelayo-Corrêa. Quando a gente pensa no paciente com gastrite a longo prazo desenvolvendo um câncer, eu vejo que o H. pylori, ele tá lá naquela ponta, favorecendo a gastrite. Então, se ele tá lá na ponta favorecendo a gastrite, ele é um fator de risco. E aí ele se torna um fator de risco para toda a população. Então, hoje em dia, né, para todos os pacientes, exceto o que tem contraindicação, e isso é raro, eu vou tratar o H. pylori, tá? Então, identificou, trata. Como que a gente vai tratar? A gente vai tratar com antibiótico por 14 dias. Antigamente a gente usava um esquema de 10 dias, hoje não mais. A gente viu que há uma superioridade quando a gente estende esse prazo, né? O tipo de antibiótico, isso são vários esquemas. Existe um esquema principal, mas existem outros também, né? Como segunda opção, também opção para aqueles pacientes que são alérgicos à penicilina. Então, depois que a gente trata o paciente, né, a gente precisa fazer um exame para ter como controle de cura a infecção, saber se realmente esse paciente foi tratado ou não. E aí, como que a gente faz isso? A gente tem 3 opções: o teste respiratório, a biópsia e o antígeno fecal. Lembrando que aqui no controle de cura, a gente não utiliza o teste da urease, que é aquele teste realizado durante a endoscopia, né, e que, como eu disse, ele detecta cargas maiores da bactéria. Para controle de cura, a gente não o utiliza. A gente vai utilizar, então, os outros 3. Quando é um paciente que precisa da endoscopia, né, para poder avaliar aí a cicatrização de alguma úlcera ou de alguma esofagite mais avançada, a gente já aproveita a endoscopia mesmo. Se é um paciente que não tem necessidade de repetir a endoscopia, a gente pode utilizar o teste respiratório e o teste de antígeno fecal. Então foi isso. Muito obrigada, doutora, pela participação. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para participar do podcast. Muito obrigada, Casa Una.
E além disso, gente, não se esqueçam de curtir, de compartilhar, de seguir no nosso Instagram, de se inscrever no canal, né, no YouTube e também de seguir no Spotify. E é isso, muito obrigada. Muito obrigada, gente. Muito obrigada, pessoal. Adorei estar aqui.